Temperos de cinema. Continuando a nossa série aqui do Temperos de Cinema pelo Mundo. Esse mês a gente está viajando pela Itália. Com os meus... Eu estou levando meus convidados comigo, né, nessa viagem, né? Rafael Amaral. Uma viagem cinematográfica. Né? Rafael está sempre comigo. A Sandra Romancini, porque a gente tem que ter provisões para viagem, né? Eu não passo fome aqui, né? Estou ficando com fome. A gente passa fome aqui. Passa fome, exato. Eu digo, mas na viagem, né? Tem sabe, surge algumas coisas. Mas aqui a gente passa. E nesse mês a gente tem a presença da Natália aqui, que está enriquecendo. A Natália também, que viaja pelo mundo aí nos festivais e que está trazendo aqui as novidades para a gente. Nesse episódio, nós vamos comentar o filme Para Roma com Amor. Esse é um filme do Woody Allen. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Woody Allen, mas reconheço que esse não é um dos melhores filmes dele. Aliás, ele está na categoria, para mim, dos piores, né? Mas, já que nós estamos viajando, falando de como o cinema faz a gente viajar, esse filme tem uma deliciosa viagem por Roma, né? E o Rafael comentou uma coisa interessante, que eu vou aqui roubar dele, já falar. Mas você deu crédito, ainda bem. Eu dei o crédito. Tem gente que não dá, né? Que é um olhar de turista. Esse filme, ele mostra Roma justamente com um olhar de turista mesmo, né? Mas ele é gostoso. Nesse lado, ele é gostoso. Ele conta, né, várias histórias, assim. Na minha opinião, ele põe histórias demais nesse filme, por isso que ele fica meio chato até. Maçante, né? Em alguns momentos. Tem algumas coisas engraçadas, que é aquele humor clássico do Woody Allen, que eu gosto muito, né, ácido, assim. Mas ele tem um valor, como eu falei, no lado da viagem. E assim, para mim, isso é uma opinião muito pessoal. Um filme ruim do Woody Allen é melhor do que muito filme por aí. Né? Muito bom por aí, né? Então, essa é uma opinião muito pessoal minha. Rafael, comenta esse filme que eu sei que você não gosta muito. Bom, Seja gentil. Seja gentil, né? Não, eu vou começar pelo diretor, então, né? Pelo Woody Allen. E isso mostra que até bons diretores fazem muita porcaria também, Sim, né? Ainda mais um cara que, hoje não, né? Hoje o Woody Allen já tá dirigindo menos, mas nessa época, ele fazia um filme por ano, assim. Todo ano, qual que vai ser o filme do Woody Allen desse ano? Vamos aguardar. É impossível só fazer coisa boa. Então, assim, não dá, gente. O cara trabalha no ritmo, né? E ele próprio, o próprio Woody Allen fala numa entrevista, que eu li num livro, que ele fala, eu sou prático, eu não gosto de ficar enrolando. Então, até quando você vê filmes do Woody Allen, perceba uma coisa, as trilhas, as músicas, não são músicas feitas para o filme. São músicas que ele pega de músicas antigas. Sim. Ele próprio fala isso, porque, eu não tenho saco de ficar esperando uma pessoa fazer uma música ou ter que aprovar uma música. Então, assim, eu sou prático, já pego uma música que existe, que eu acho que combina com o filme. Então, assim, ele tem um processo rápido de dirigir, fazer cinema, né? Mas esse é um filme que eu acho que não deu certo. Né? Por quê? O Woody Allen ele vinha de uma toada nessa época de filmes feitos na Europa. Vamos voltar até um pouquinho mais no passado. O Woody Allen nos anos 90, depois, principalmente que explodiu aquele escândalo com a Mia Farrow, ele entrou num ostracismo ali, ele começou a fazer filmes que não eram tão bons, alguns melhores, outros... E ele começou a encontrar uma certa dificuldade, principalmente na virada dos anos 2000, de financiar os seus filmes nos Estados Unidos. Sim. Né? Olhavam para ele com um certo receio, não dava mais aquela bilheteria que dava. E por volta de 2004, 2005, surgiu uma oportunidade de fazer um filme na Europa, coisa que ele não fazia há muito tempo, né? Há décadas. Ele sempre fazia filme em Nova York, que é a cidade dele. Daí ele falou, bom, já que estão me chamando lá, estão querendo me financiar, e aqui tá difícil, eu vou. E ele deu uma baita sorte, porque foi um filmaço, que é o Ponto Final, que foi lançado em 2005, Sim. que é um belo filme, eu gosto muito, acho que talvez seja o melhor filme que ele fez na Europa, eu acho. Que é um filme suspense, bem legal. Bom, é um roteiro fantástico. Exatamente, com a Scarlett Johansson, que é o primeiro filme que eles fazem juntos, inclusive. Depois acho que eles fazem mais 2 ou 3. Aí, ele vem nessa toada, esse filme dá muito certo, e ele começa a receber convites para fazer outros filmes na Europa. E ele faz o Meia-Noite em Paris, que é um filme que vende muito a cidade, né? Sim. Você assistiu um filme daqui... Personagem, de personagem. O começo do filme, ele mostra a cidade desde o nascer do dia até a noite, assim. Fica alguns minutos mostrando só a cidade. Então, assim, é um cartão postal. E, claro, óbvio que essas cidades convidaram ele para ir para lá com segunda intenção também. Sim. E ele sabia disso. É um negócio, olha, você vai mostrar minha cidade, a gente vai te dar uma isenção fiscal para você fazer o filme aqui, que acontece mesmo.
As cidades dão esse apoio. E como é muito mais barato que filmar em Nova York, ele vai. E aconteceu isso com o Vicky Cristina Barcelona e aconteceu com esse, que dos 3 aqui das cidades, dos 4 talvez, né? É o mais fraco. Né? É o mais fraco. Eu acho, pelo menos. Não sei vocês. Eu também acho. Esse aqui é o mais fraco dos 4. Né? E a gente, quando está fazendo Tempero do Cinema pelo Mundo, nós vamos falar de todos esses filmes aí, viu? É verdade. Deixa esse coraçãozinho italiano de lado. Deixa esse coração italiano de lado. E... Mas assim, você sabe que, como você falou, né, que é aquela questão da pegada do turista mesmo, todas as passagens, sabe? E eu sinto um pouco do romance ali, né, dos atores ali Ai, como é que é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dele aqui. O italiano? O italiano? O Alec Baldwin. O americano. O americano, né, e tal. Aquela coisa toda que ele só trabalha e deixa a mulher dele meio à vontade, né? Então ela, né, vai... Né, explorar novas receitas, vamos dizer assim. E você sabe que eu fiquei torcendo realmente, sabe, para que isso acontecesse, porque, né, não se deixa uma mulher sozinha. Ela merece, né? Em Roma, né? Ainda mais em Roma, ainda né? mais em Roma, entendeu? Então, mas eu gostei muito dessa questão. Né? Aquelas pessoas que nunca foram para a Itália, né, que querem conhecer mais, que querem... Tem que viajar pelo filme. Tem que viajar, né? E é aquela coisa com amor mesmo, né? Eu sou apaixonada, então vamos segurar. E a gente que gosta de cinema e de viajar pelo mundo, esses filmes acabam transformando alguns lugares em ponto turístico. Exato. Menina, mas com certeza. Por isso o interesse de... Você sabe que eu tenho um amigo que ele tem essa mania, ele viaja bastante pelo mundo e ele gosta de ir em lugares onde filmes foram feitos. Exato. E ele conta pra mim, eu nunca fui na Fontana di Trevi, que ficou imortalizada por causa do filme do Fellini, Dolce Vita, né? E ele fala que ele falou, Rafael, é uma fontaninha, um negócio assim. Ele criou uma expectativa. Não que seja agora ruim. Tem encerramento. Mas assim, ele criou uma expectativa que ele pensou que ia chegar e encontrar. E falou, cara, é bonito, legal, mas assim, eu tava com muita expectativa, com muita sede ao pote. E às vezes pode ser frustrante. Porque, um filme é diferente. É uma fotografia, uma lente ali e tal. Vai chegar só naquele lugarzinho onde tá aquela cena de frente pro mar, com aquele pé de limão siciliano. Pergunta pro Rui, eu fiz ele ir almoçar comigo no café da Melipolan na França. Gente... Eu só passei em frente. É horrível a comida. A comida é horrível. Você foi pelo glamour do filme. Eu amo a Melipolan, mas eu falei, eu não vou fazer isso. Ai, você sabe o que eu fiz? Eu comprei até uma caixinha de framboesa e botei no dedinho. Que bonitinho. Pra chegar bem na frente tirar uma foto, né? Em Paris eu fui na escadaria do filme do John Wick. Então aquela cena clássica desse mais recente, eu falei, eu vou na escadaria. É muito legal de você, porque realmente é uma escadaria gigantesca. Né? E aquilo, toda aquela luta, aquele desce, sobe, é muito legal. Mas é aquilo, o cinema é magia, né? O cinema vai transformar. Não, eu fui quem vai na Filadélfia? Ninguém vai. Nós fomos na Filadélfia porque tinha uma amiga. E eu e o Rui subimos a escada. Todo dia alguém corre lá, né? Treinava. Lógico. Virou ponto turístico, graças ao filme. E você veja, né, como a cidade, ela movimenta o seu turismo, graças ao cinema. Sim. Você veja como as culturas se conversam, isso é muito legal, né? Eu fico triste quando às vezes eu vejo opiniões de alguns boçais falando assim, gastar dinheiro com cultura. Cara, sabe, é de uma nulidade, uma coisa, sabe, não tem noção do alcance. Do poder de transformação disso. Sabe, isso que eu acho que o Brasil, eu acho que sabe explorar alguns problemas, mas precisa explorar um pouco mais, sabe? Trazer essa mentalidade. Exatamente. Essa rede de cultura, sabe? Tem tanta coisa bonita pra se mostrar, gente. Né? Para além do Rio, né? Nada contra o Rio, mas assim, né? A gente tem muita coisa, né? A visão turística, né, nesse caso, né? E eu acho muito legal que a gente mudou totalmente o assunto, né? O Woody Allen foi pro mundo mesmo. Não, quer dizer, na outro episódio, você tá falando do filme do Kleber. Sim. Tem muito gringo que não sabe o que é Recife. E a gente tá mostrando Recife pro mundo. O cinema de Recife é maravilhoso, cara. Você entendeu? Então, assim, né? Eu acho que isso é bacana, sabe? A gente mostrar outros lugares, outros espaços, não só esse eixo Rio-São Paulo, né? Exatamente. Mas a Natália falou uma coisa interessante que eu acho que nesse filme do Woody Allen, né, tem muito claro que ali
o lugar vira um ponto turístico. Esse olhar turístico que tem no filme é assim, o filme passa naquelas vielas da Itália, aquelas ruazinhas estreitas, assim, né? Aquele café, aquelas coisas que não tem como você, ou se já foi, lembrar, ou se não foi, ter vontade de conhecer. Ir, né? Ter vontade de conhecer. E você sabe que esse olhar do turista, eu nem culpo o Woody Allen, porque assim, eu acho que outros cineastas já caíram também um pouco nessa cilada, né? Porque assim, o cara vive a vida dele inteira em Nova York, fez todos os filmes dele lá, e o cara vai pra Europa, é evidente que o cara vai o clichê vai ser incorporado ali em algum ponto, entendeu? Claro. E eu vejo assim, às vezes a pessoa fala, eu vou em lugar de turista, mas gente, eu sou turista. Quando eu tô num outro você não é dali, né? Cidade que não é a minha, eu sou turista. Então eu quero ir no lugar que o turista Quando eu vejo o anúncio assim, Fátima, esta viagem não será feita com roteiro, né, tradicional turístico. Eu já fico falando, meu Deus, onde vai passar isso, né? Não vai na Torre de Pisa, não vai ver o Coliseu, não vai, né? Como é que eu faço? Porque né? assim, que vai explorar? Eu né? acho legal, que nem quando eu viajo, eu gosto de conhecer a cultura local. Então, você ir em lugar que o turista não conhece, tudo. Mas eu gosto de ver o ponto turístico também. Quando eu cheguei na França, gente, eu olhei para a Torre Eiffel e pensei aquela coisa bem turista mesmo, né? Ela existe, gente. Não é? Ela existe, ela está aqui na minha frente. Sabe? Então, isso, eu acho que... Eu não vejo tem lugares isso que são como... inevitáveis, né? Acho que tem lugares que são inevitáveis, né? Claro que e é gostoso. E que a gente só aprendeu a conhecer por causa do cinema. Exatamente. É o cinema que traz isso pra gente, pra dentro da nossa casa, essa nostalgia. Eu quero um dia ir lá, eu quero fazer isso. Os programas de TV, né, que são turísticos, né, fizeram lá a rota, todas as rotas possíveis e imaginárias do mundo, né? Então você tem que ir conhecer. Claro. E eu acho que o Woody Allen tem uma capacidade, acho que isso também nos filmes que ele filma em Nova York, porque é o lugar dele, de trazer a cidade como personagem, né? Sim, de transformar não exatamente. só no título, mas a cidade, a energia da cidade tá no filme dele, geralmente. Então, os personagens, para além dos personagens, você vai sentir a cidade de outra forma. E talvez por isso que a gente se decepcione quando chega no lugar e não sente a mesma energia. Quase todos os filmes dele passam, né? O Central Park, não tem como, gente. Não, lógico. Eu ficava, quando eu passava embaixo daquelas pontes, tudo suja no Central Park, eu me sentia emocionada. Então, tu vê aquilo nos filmes. É bem isso. Você mencionou a música, né? Da trilha sonora dele. Ele é músico, né? Ele é músico, exatamente. Ele é músico de jazz, né? Eu não sei se hoje ele ainda toca num determinado hotel todas as noites. Eu não sei se hoje ele faz isso por conta da idade, mas todos os dias ele tava... Sabe que tem até aquela história engraçada que ele não foi no Oscar porque ele tava tocando. Eu lembro disso. História, eu lembro disso. Porque antigamente o Oscar era de segunda-feira, hoje é de domingo, né? Mas na década de 70 era de segunda-feira. E segunda-feira era religioso, ele ia no clube de jazz dele. E o ano que ele ia ganhar o Oscar, ele não foi, ele foi no clube de jazz. É um compromisso. É um compromisso, né? Mas enfim, é uma história... Uma das histórias aí envolvendo o Woody Allen. Você comentou no começo aqui do escândalo, né, que envolvia a Mia Farrow, tudo. Eu acho, assim, você escreveu um texto que eu gosto muito, que eu não vou levantar esse ponto, porque eu sei que ele é polêmico, mas, assim, que eu concordo muito com você, que a obra está acima do autor, né? Do autor. Porque quando tem problema, o que se fala do Woody Allen, que eu não sei se é verdade ou não, às vezes eu acho que não sei o quê, mas não é que eu estou absolvendo ele, mas a obra, nós estamos falando da obra dele, é a mesma coisa o Polanski. Você sabe, Fátima, você levantou esse ponto, eu até lembrei... Você escreveu isso? Eu escrevi isso faz uns 2 anos, eu acho, Mas sabe que por coincidência, a gente estava, lá na Unicamp, a gente estava conversando justo sobre isso, sabe? E a gente estava conversando, teve esse caso recente do Gerard Depardieu, que foi preso e tal. E Polanski também teve um rolo aí. E a gente estava conversando, eu e outros estudantes lá, a gente estava falando assim, poxa, se a gente começar a cancelar, a gente não vai conseguir mais ver nada, né? Porque o ser humano se você for cavocar, é difícil, meu. Se eu deixar de ver os filmes do Polanski, eu tenho filmes dele que eu adoro. Sim. Né? Sabe? Então, assim, a gente precisa separar um pouco o autor-pessoa do autor-criador, sabe? Senão a gente fica meio... Porque a gente não tá concordando com o que ele fez, não e eu até acho que se ele cometeu crime, tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso, tem que sofrer todas as punições. Mas a obra dele... Já foi feita, já existe no mundo, né? E vai resistir, sabe?
Então, eu quis falar isso porque eu lembro que você escreveu esse artigo. Isso, Quem puder, tá lá no seu... Eu acho que tá no site, eu acho que tá no meu site, eu acho que se eu não tiver, eu vou republicar ele. Porque realmente, sabe, eu li aquilo e falei, nossa, Rafael... Se for pensar assim, se a gente for considerar o Mágico de Oz o clássico, o quanto teve sofrimento no set desse cinema. Verdade. Exploração Judy da Judy Garland, é. assim... Uma criança, né? Uma criança, então assim, fora as problemáticas de produção... desmaios, assim, desumanidades. Então, assim, é um clássico que continua sendo um clássico, apesar de tudo isso, né? Então, eu acho que é uma separação importante. É um caso que tem sido muito, muito discutido até hoje. Nossa, é o Último Tango em Paris, né? Sim. Que até teve o filme da Maria, que eu não vi ainda, da Maria Schneider, e é um caso muito complexo, né? Porque ela praticamente é a vida. Eu adoro o filme, só que às vezes eu tenho dificuldade de colocar pra assistir, por causa fico pensando... mas eu não queria desmerecer o filme por isso, que eu acho que é uma grande realização. E só que, aquelas pessoas, se aquilo realmente, eu acredito que tenha acontecido, ela relatou, deveriam ter sido punidas, né? Na época, se ela tivesse denunciado, enfim, a gente não sabe, né? É muito complexo tudo isso, né? Mas enfim. E ela meio que diz que como se o filme tivesse acabado, né, com a vida dela. Então, né? mas será que a gente tem que jogar o filme no lixo? Essa é a grande questão, né? Então, é difícil, é uma questão complicada, É uma questão né? complicada. Mas voltando a Roma, Sandra, o que você descobriu ali passeando por Roma, que você é a única que não falou mal do filme aqui? Não, a Natália também não falou. Não, mas posso falar para você, assim, é o que eu te falei, a gente quando assiste tem aquela visão que fica muito do turista mesmo, né? E turista vai para quê? Para passear e comer, Passear e comer, entendeu? Eu falo, assim, eu acordo de manhã pensando no que eu vou comer daqui 2 minutos, 3 minutos, na hora do almoço, na janta, eu já fico lá pensando, né? E às vezes já vou até comer o roteiro também. Vou comer isso, vou comer aquilo, né? Então eu já faço isso. Mas eu acho que, né, pensando nessa questão de Roma, é claro que eu vou no espaguete alla romana, né, gente? Olha aí. Né, que tem o guanciale, que tem o presunto, que tem o queijo, que tem os ovos, né? Que é um clássico. É um clássico. Quem não vai em Roma e não pede. Não, assim, quantas vezes você chega no restaurante e fala assim, qual é o prato principal da casa? Qual é o carro-chefe da casa? Né? Ele vai te falar. Então, muitas eu acho que toda nona, que toda cantina pequena tem o espaguete alla romana. Então eu vou nessa receita porque é uma receita super fácil de fazer, né? Só tem que ter cuidado com o ovo ali na hora de colocar no creme de leite e na manteiga para ele não talhar, mas eu dou todas as dicas para vocês aí nessa receita. Lembrando que a receita vai estar no blog do Temperos, no YouTube e até no Instagram. Então, todo mundo vai poder provar aí essa receita da Sandra. E muito fácil, gente, deliciosa. Gente, foi muito boa a nossa viagem hoje por Roma, pelo Woody Allen, por Recife, pelo cinema brasileiro. Uma viagem, né? Foi uma viagem bem, né? Bem uma intensa. Delícia, gente, né? Uma delícia. Obrigada pela sua audiência, obrigada a você, Rafael. Eu que agradeço, Fátima, mais uma vez seu convite. Se alguém quiser encontrar um pouco do meu trabalho, me seguir, tô no Instagram, também tô no meu site, palavrasdecinema.substack.com. E agora a gente tá falando do Letterboxd, também todo mundo aqui no Letterboxd, né? Rafael Amaral no Letterboxd, também se quem quiser. É uma rede social bem legal também para quem é amante de cinema. Sandra, obrigada mais uma vez. E passa a sua rede social aí pra gente ir lá perguntar da receita. Nossa, eu que agradeço. Gente, eu tô assim, apaixonada pelas as pessoas que você convidam para vir. Porque, meu Deus, como eu tenho aprendido, né, a temporada passada com a psicanalista, agora com você, é um prazer enorme te conhecer, a tua inteligência, amei. Esse negócio de elas, né, escrevendo no cinema, eu achei o máximo. Vou ler tudo, consumir, falar para as amigas. Então, bom, mas você também pode entrar no meu Instagram lá para aprender umas receitinhas. Você gosta de cozinhar? Com certeza. Eu já gostei mais, mas eu gosto de comer. Então... Eu também, porque eu sou especialista em comer. Prometo que eu vou cozinhar para vocês, gente. Mas é o @ Sandra Romancini. Tá todas as nossas receitas lá e vocês podem conferir. E se você fizer, manda foto para nós aqui. Natália, obrigada. Essa temporada está ficando muito rica com a sua presença aqui. E passa aí o seu contato para quem quiser te conhecer melhor. Eu que agradeço, é uma honra imensa estar aqui com todos vocês. Eu estou adorando participar desses papos, estou me divertindo muito. Em todas as redes é Natália Bocaneira, então Instagram, agora a gente está falando de Letterboxd, então Natália Bocaneira também.
E eu escrevo para o Coletivo Crítico e fiz a minha cobertura do Festival de Cannes para o Feito por Elas, que é um site voltado para cinema feito por mulheres. Então é isso, me contem por lá. Obrigada mais uma vez e na próxima semana o último episódio dessa nossa viagem pela Itália.